INSS urgente, impressionante pagamento acaba de ser confirmado. Eu vou compartilhar com vocês com maiores detalhes e peço, por favor, que vocês já compartilhem nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Por 9 votos a 1, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu autorizar o governo Luiz Inácio Lula da Silva a regularizar o estoque de sentenças judiciais sem esbarrar em regras fiscais até o ano de 2026. O julgamento ocorreu em plenário virtual e os ministros terminaram de votar na noite dessa quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Então, portanto, no dia 1º de dezembro, confirmado. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, votou na direção a autorizar a regularização. Ele foi acompanhado pelos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Nunes Marques. O ministro André Mendonça, que havia pedido vistas, mais o tempo de análise, devolveu o processo para ser julgado na última quarta-feira, dia 29 de novembro, e foi o último a divergir. Só ele votou contra. Em sessão extraordinária no plenário virtual, Fux declarou a inconstitucionalidade do teto para pagamentos de precatórios criado em 2021 sobre a então gestão Jair Bolsonaro e acolheu o pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, para permitir a abertura de crédito extraordinário para quitar o passivo. Do que nós estamos falando aqui? O estoque acumulado entre 2022 e previsto para 2024 é estimado atualmente pela equipe econômica em 95 bilhões de reais. Pelo voto de Fux, o valor poderá ser pago ainda esse ano, fora do limite de gastos, sem afetar a meta fiscal. Por outro lado, o otimismo do relator não acatou o pleito mais controverso do governo, classificar parte dessas sentenças como despesas financeiras, o que deixaria fora dos limites do novo arcabouço fiscal, da nova meta, resultando aí um resultado primário também para o futuro. A medida antecipada agora, em agosto desse ano, foi proposta pelo Ministério da Fazenda como uma saída para evitar que a tendência futura desses gastos gere uma pressão sobre regras fiscais nos próximos anos. O critério também foi criticado pelos economistas e foge aos patamares internacionais seguidos pelo Banco Central, órgão responsável pelas estatísticas oficiais das finanças públicas. O voto vencedor da ação, o relator propôs uma alternativa: autorizar o governo a abrir crédito extraordinário para pagar não só os valores represados de 2022, 2023 e 2024, mas também os montantes que seriam acumulados em 2025 e 2026, nos últimos anos de vigência dos precatórios. Na prática, a medida permite que as equipes do ministro da Fazenda e do Planejamento mantenham as atuais projeções para o orçamento até o final do mandato, pagando os valores excedentes de sentenças judiciais sem esbarrar em regras fiscais. O montante integral dessas dívidas só precisaria ser acomodado aí sobre os limites a partir de 2027. Segundo interlocutores do governo, a aceitação dessa alternativa foi bem testada junto aos membros da equipe econômica nas últimas semanas, sem maiores objeções. O governo não foi contra. Em seu voto, o ministro Fux argumentou que a medida é necessária para que a credibilidade do regime fiscal possa ser mantida. Então, na terça-feira, dia 28 de novembro, a secretária adjunta do Tesouro Nacional disse que o órgão já havia mapeado todo o conjunto de ações necessárias para operacionalizar o pagamento de precatórios, caso a decisão do STF fosse favorável à regulamentação. Os técnicos do Executivo fizeram reuniões com representantes dos tribunais para assegurar o levantamento rápido dos valores devolvidos, ou melhor, os valores devidos.
Uma vez decidido, estamos planejados e organizados, estamos em compasso de espera para seguir e fazer a forma bastante ágil, bastante rápida. A ideia é começar em 2024 sem esse passivo. O importante é virar a página. Então, a partir do retorno dos tribunais, que precisam informar os detalhes da ação, a Fazenda saberá o valor exato a pagar. Mas a expectativa é de que o montante total fique em 90 bilhões e 95 bilhões. Mesmo a execução às regras concebidas pelo STF, o pagamento vai gerar uma elevação da dívida pública brasileira. O movimento, porém, já era esperado, até defendido pelos economistas, para quem o país apenas estava mantendo fora das estatísticas um compromisso incontroverso. Os precatórios são emitidos após a União ter sido condenada em sentença definitiva sem possibilidade de recurso. Então, o que fez a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, lá no governo Bolsonaro? Aprovada no fim de 2021, a proposta foi uma iniciativa da gestão Bolsonaro para criar um limite anual para pagamento dos precatórios, dívidas dos estados, conhecida pela Justiça. O montante excedente acima desse limite é adiado para outros anos seguintes, formando uma espécie de fila de dívidas, e cresce à medida que os valores surgem a cada ano. Então, o que motivou a proposta lá naquela época? Bolsonaro planejava aumentar gastos sociais com o Auxílio Brasil no ano eleitoral 2022, prometendo um mínimo de R$ 400 por família. No entanto, enfrentou o obstáculo significativo com um aumento inesperado de 35 bilhões das dívidas judiciais, o que tiraria o espaço do orçamento na época ainda do teto de gastos, por isso, sugeriu essa estratégia de adicionar à Constituição um limite para elas. O que aconteceu, né? Então, o que aconteceria se fosse mantida essa norma, conhecida como PEC do calote, trazida pelo governo Bolsonaro? O que aconteceria após o prazo, né, que era até 2026? O que aconteceria a partir de 2027? A emenda constitucional diz que o limite valeria até 2026. O sucessivo adiantamento das dívidas judiciais poderia gerar uma verdadeira bola de neve. Segundo a análise que chegou a ser feita pelo próprio governo, o Tesouro Nacional já alertou para o risco de uma bomba superior a 250 bilhões de precatórios acumulados pagos pela União em 2027. Então, o que o governo Lula pediu para o STF, Supremo Tribunal Federal? A revogação do limite para precatórios, criado durante o governo Bolsonaro, propondo o pagamento de parte das sentenças judiciais como despesa financeira e sem violar as regras fiscais. O governo Lula pediu também uma autorização para liquidar o passivo de cerca de 95 bilhões de reais, represado até agora por meio de crédito extraordinário, ou seja, por dinheiro fora do orçamento. Como o STF votou? 9 votos a 1. O único voto negativo foi do ministro que foi colocado pelo ex-presidente Bolsonaro. O STF decidiu autorizar o governo Lula a regularizar o estoque de sentenças judiciais sem esbarrar nas regras fiscais até 2026. O julgamento ocorreu em plenário virtual e os ministros terminaram de votar à meia-noite da quinta-feira, dia 30 de novembro, último dia de novembro de 2023. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, votou na direção de autorizar a regularização. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, né, e Nunes Marques. Apenas o ministro André Mendonça, que havia pedido vistas para mais tempo de análise, devolveu o processo de julgamento na quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023, e foi o único que votou contra, o ministro aí colocado pelo Bolsonaro. Então vamos lá. O STF autoriza o governo Lula a regularizar estoque de precatórios. Então aquela história de PEC do calote termina aqui, no primeiro dia do mês de dezembro de 2023. Pessoas que não receberam dívidas acima de 60 salários mínimos em 2022, porque o governo Bolsonaro colocou um limite, vão receber até dezembro de 2023, ao mais tardar,
né, início de 2024, que começam a ser pagos agora. O mesmo nós temos aqui para 2023, tendo as dívidas precatórias de 2022 acumuladas, todas as pessoas, né, que começaram a receber, qual que é a ordem, critério da PEC do calote? Primeiro, pessoas doentes, pessoas idosas acima de 60 anos, aí pessoas que, né, teriam até o limite, que nesse ano era de 17 bilhões, para receber 90 bilhões, quer dizer, muita gente ia ficar sem receber, e se continuasse, ia gerar uma dívida de mais de 250 bilhões lá para 2027. Então está autorizado, agora é uma questão de paciência, né? Provavelmente esses pagamentos vão acontecer lá para janeiro, fevereiro de 2024, porque é muita gente e tem apenas um mês para estar regularizando isso, janeiro, fevereiro de 2024, provavelmente esse pessoal que não recebeu em 2022, pessoal que estava proposto para 2024, vai ser quitado, porque o dinheiro começa a ser liberado a partir de agora, então tem que ser feito todo um cronograma para se rever essa situação. A vantagem é, 2024 tem pagamento de precatórios, que geralmente acontece ali do meio do ano para frente, tá certo já, 2025 vai ser pago todo mundo em 2025, 2026 todo mundo em 2026, não tem mais calote do governo para pagar atrasados em relação a precatórios do INSS. Eu acredito que uma das melhores notícias, porque essa dívida ia se acumulando, e se você ganhou uma ação contra o INSS na justiça, nada mais justo que, naquele momento em que você tem uma previsão de recebimento, você receba aquilo que é seu por direito. Não há por que deixar isso para depois, né? E o governo estava utilizando, né, como dinheiro seu para pagar outros benefícios. Uma questão que, como foi citado no processo, para quem acompanhou, ela era até bem-vinda, isso durante a pandemia, né? Hoje não se tem mais essa desculpa da pandemia, então perdeu-se toda a motivação, a razão de existir essa PEC de calote, que era para pegar o dinheiro, que era para pagar dívidas, para utilizar para pagar o Auxílio Brasil de R$400, uma promessa do governo Bolsonaro. Então caiu por terra essa situação. Tá aí, compartilhe, acredito que uma das melhores notícias, né, dos últimos tempos, precatórios 2022, quem não recebeu, precatório 2023, quem não iria receber, começa-se agora a organização para pagar no máximo até janeiro, fevereiro de 2024. E, pessoal, 2024 está garantido receber também até 31 de dezembro de 2024, consequentemente 2025, 2026, o governo vai quitar as suas dívidas. E você que tem ações, ou melhor, você que tem negativas do INSS, chegou até o final desse vídeo, fica aquela dica de ouro. Foi até o INSS, teve seu benefício negado? Não entre na justiça inicialmente. Tenta ver, procura um advogado, alguém que tenha mais conhecimento jurídico em relação à previdência social. Tenta ver o que faltou, o que levou ao seu erro, ao momento de você corrigir, e tente mais uma vez no INSS, que é o meio mais rápido, o meio mais fácil. E se for negado pela segunda vez, mesmo você tendo levado aquilo que está faltando, é a vez de você aproveitar essa oportunidade e ter infinitamente mais chances de conquistar o seu direito na justiça. Indeferimento do INSS, negativa do INSS pela segunda vez, entre na justiça. A justiça está pagando aqui bilhões de reais todos os meses. Em relação às requisições de pequenos valores, estão pagando normalmente. Acontece que depende da assinatura, né, do juiz aí da sua comarca, da sua região. Não depende do advogado, depende do juiz da comarca, da sua região, tá assinando ali a autorização. Mas fica tranquilo que sai essa situação. Assim que é feito o depósito, o seu advogado vai entrar em contato com você imediatamente, até mesmo porque ele tem que prestar contas para a justiça também, de que foi ali saldado esse crédito, foi satisfeito o crédito. Então não tem essa história de advogado ficar com recursos, porque tem que prestar o esclarecimento para o juiz de que a pessoa recebeu e de que a pessoa também pagou o advogado. Tem essa situação também, tá? Dúvidas? Deixa nos comentários, daqui a pouquinho eu volto, essa excelente notícia que graças a Deus eu posso confirmar para vocês. Estava aguardando a confirmação, eu tinha feito os vídeos falando sobre o assunto, mas agora está confirmado. Precatórios, a partir de agora, voltam a ser pagos. Foi declarada como sendo inconstitucional a PEC do calote, a PEC dos precatórios do governo Jair Bolsonaro.
caiu por terra. Forte abraço, espero que vocês compartilhem essa informação para ajudar outras pessoas. Se essa informação já ajudou você também, eu vou aguardar o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E você que ainda não é inscrito, não é inscrita, quer receber notícias e informações atualizadas todos os dias, é de graça. Já se inscreva, ative o sininho das notificações. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo e espero trazendo melhores notícias ainda.